Eu faço. Já não tenho feito prece há tanto tempo que eu estou devendo. Isso. Então vamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento a Jesus, querido, amado, agradecer a Ele esta oportunidade. Ele está nos concedendo mais uma vez estudarmos o livro dos Espíritos, o primeiro livro da sua doutrina. Fique conosco, Jesus, acompanha-nos, amplie nossas mentes para que possamos absorver o que o mediador transmitir a nós, nosso irmão Fran. Pedimos pelos nossos irmãos contaminados por estes vírus, que pululam pelo planeta, por outros males, os que se encontram em fase terminal, Senhor, ilumina-os, tranquiliza-os. Pedir por nós, aqui presentes, e pelos que ainda não chegaram, por algum motivo, ainda não chegaram, ou outros que provavelmente chegarão. Acompanhe-nos, Senhor, envolva-nos na noite de hoje, que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite. Zé, está gravando? Já está sendo gravado. Ah, tá, que aqui não apareceu nada ainda. Mas Está beleza. aparecendo. Tá. O livro dos Espíritos hoje, estamos na pergunta 409. Tá? Continuamos no assunto do emancipação da alma, e vai ainda mais algumas perguntas ainda à frente, né? Umas 30 ainda à frente. Só isso. Nós paramos semana passada na pergunta 408, né? E eu notei que na 409 vai mudar, vai repetir uma palavra. Entorpecer. A gente não focou nessa palavra, né? Então vamos dar uma lida na pergunta 408, só ler, não vai, né? E para compreender um pouquinho mais, né, essa palavra, entorpecer. Tá? Para a gente entender bom, antes de mais nada não, de repente não precisa, né? Todos sabem o que é torpor, né? Torpor é quando há uma ausência, né? Uma indiferença, aliás, indiferença a algum estímulo. Tá? Nós estamos aqui, tá? Estamos meio besteirão, então chega estímulos até nós, mas nós estamos, né, em torpor. Então, está entorpecido é justamente isso. Nós estamos enfraquecidos, moles, moleirões, tá? Não estamos respondendo a estímulo nenhum exterior. Certo? Há também um torpor moral, tá? Mas o torpor aqui é o físico, a que os espíritos estão se referindo. Vamos ler a pergunta, então, Elisa 408, e a resposta, para a gente ver se encaixa isso que eu estou falando aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, por favor, tá? Tá. Ou tem alguém em torpor já aí? Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma, pergunta 408. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se.
é quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Certo? Então, quando nós estamos nesse estado, nós não estamos ainda dormindo. Mas conforme falam os espíritos, o espírito, nós espíritos também, né? Os espíritos desencarnados, benfeitores, nos falam que nós espíritos ficamos doidos para arrumar uma brecha, né? Para largar esse corpo físico pesado, esse corpo pesado. Um doidinho, doidinho. Tudo eu, entendeu? Ficamos que nem criança, procurando um motivo, né? A criança procura um motivo para tudo, para ir brincar, né? Se soltar, né? Sair de qualquer responsabilidade. Assim fica o espírito e o corpo. Nós ficamos loucos mesmo, né? O espírito para viver a verdadeira vida. Isso é o grande motivo, tá? De nós sermos. Aliás, um dos grandes motivos de a gente não entender isso é nós sermos muito materializados ainda. Nós somos muito materializados, apego ao corpo, então, e assim por diante, tá? Então, quando a gente chega a esse estado, a alma já está dando suas voltas, tá? Nós já estamos procurando, né, outras coisas, viver a vida espiritual. Nós comentamos bem essa pergunta na semana passada, tá? Mas o que eu queria falar sobre essa questão do entorpecer, que vai repetir de novo nessa pergunta 409. Ok? Só uma perguntinha. Alguém aí, né, eu não perguntei a semana passada sobre essa questão de estar assim nesse estado de escuta alguma coisa, frases, chamar o nome, fulano, ciclano, ou então, né? Alguém do grupo já passou por isso, ou passa por isso de vez em quando? Eu passei há muitos anos atrás, logo assim que a Carol nasceu, um pouco depois, eu escutava verdadeiras conversas dentro de casa, mas parecia uma festa. Quando eu estava assim descansando, né, pouco depois dela nascer, era uma coisa assim extremamente desagradável, era muito ruim mesmo. E quando eu era pequena também eu escutava muito, quando todo mundo estava dormindo. Eu me lembro que eu escutava muita conversa, muito abrir de gaveta, muita coisa na cozinha. Era assustador, era muito assustador. E eu só tive isso depois que a Carol nasceu, um pouco depois que eu cresci, né, depois de adulta. Foi isso, mas é horrível, uma sensação desagradabilíssima. Essa questão que tu falou até é interessante, que você falou, ouvia barulhos na cozinha. Era na cozinha, quando eu era pequena, era. Eu me lembro muito Então, disso. isso aí já é um sinal de mediunidade. Tá? Isso foi comentado na aula passada. Tá? É um sinal de mediunidade. Tá? Já está entrando diretamente pelo órgão auditivo, ou seja, precisa de alguma manifestação mesmo de um espírito para isso. Porque, na maioria das vezes, a conversa está dentro da nossa mente, né? Da nossa cabeça, digamos assim. Né? O barulho está dentro da nossa cabeça. Não. Sempre, essas vezes que eu escutei, foi sempre fora. Da Carol. Quando eu era adulta, já que a Carol tinha acabado de nascer, era na sala. E quando eu era pequena, eu escutava na cozinha mesmo. Quando todo mundo estava dormindo, era aquela conversa na cozinha, as pessoas como se estivessem, sabe, mexendo nas coisas e conversando. É muito ruim. É muito ruim isso, assustador. Bom, alguém aí pediu para falar também. Quem foi? Eu. Isso. Eu? Ah, Isso. tá GU aqui. Que é GU? Nice, menino. Mas tá GU aqui no teu negócio aqui, ó. Quem é GU? Geraldo Urbano? GU, Geraldo Urbano, porque eu pensei que era. Vai lá. Tô brincando. Mas tá aí. Fala nisso. É isso, eu também escuto o tempo todo vozes, o tempo todo, gente me chamando. Às vezes eu escuto gente me chamando e fala, cheguei. Aí passa um pouquinho de tempo, alguém da família chegou, o vizinho chegou, aí mexe comigo. Nisso, voltei.
Escuto barulho também, igual ela está falando na cozinha. Às vezes eu estou aqui em cima, aqui no andar de cima, escuto barulho, gente mexendo lá embaixo. Aí eu vou lá embaixo, não tem ninguém, tá, quer dizer, tem, mas tem gente dormindo. Mas barulho é como se tivesse a pessoa andando, mexendo na televisão, mexendo na cozinha. No banheiro, vou lá, não tem ninguém. Quer dizer, não tem ninguém encarnado, né? Entre Ou aspas. lá embaixo, escuto aqui em cima, eu escuto voz, às vezes eu escuto voz, os vizinhos conversando, dentro da casa deles, aqui de casa eu escuto. Aí chega a me dar nervoso, porque às vezes é barulho demais na minha cabeça. Então, veja bem, o que eu falei para a Consuelo, eu repito de novo, é resquício de mediunidade. Por quê? Você está em vigília, você não está dormida nem entorpecida, assim como a Consuelo também, pelo que ela conta aí. Então, né, em vigília você consegue alcançar isso. Tá? Já é uma mediunidade, tá? Mas é isso aí mesmo, né? Isso acontece com muitas pessoas, muita gente mesmo. Tem alguns que não acontece nada disso. Eu não conheço ninguém que não acontece nada disso por um acaso, viu? Mas é normal até, tá? As pessoas acontecerem isso. Principalmente nessa questão do torpor. Eu vejo muita gente também falar, se acordar assustado de repente, né? Tá assim, no torpor, né? Meio dorme, não dorme, naquele não chove nem molha, e, né, de repente acordar assustado porque ouviu algo, alguém gritou um nome. Isso eu já vi acontecer. Tá? Bom, essa foi a pergunta anterior, não é essa que nós vamos comentar hoje. No final ele fala, é sempre, quase sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Tá? Algum espírito quer nos contar alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma instrução, e, né, tenta, de alguma forma, quando vê que nós já estamos nos liberando do corpo, passar as informações para nós. Certo? E, como nós também comentamos na outra aula, e vamos comentar isso de novo, às vezes o assunto não é pertinente à nossa vida de encarnado. Tá? É pertinente a nós espíritos, o nosso grupo espiritual. Aí a gente fica meio perdido. Mesmo quando se lembra disso, pô, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá? Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ok? Elisa. Bom, pergunta 409. Outras vezes, no estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. E há aí efeito de visão ou de imaginação? Bom, quantas vezes, né, a gente está se cansado, então, né, acabou de almoçar, quer dar uma relaxada e tal, né, encosta a cabeça, assim, fecha os olhos e parece que nós estamos vendo imagens. Parece que alguma coisa passa na nossa vista, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês também. Alguém já aconteceu isso com alguém? Ou não? Comigo eu não posso responder nada, gente. Isso para mim é quase que estudar hebraico, isso aqui, tá? É difícil de entender para mim. Comigo não, nada disso acontece. Por isso que eu pergunto a vocês. Tá? Eu estou estudando uma coisa, comentando uma coisa, mas que comigo, né, realmente nada disso aqui. Ouvir voz, ver imagem, nada disso acontece. Por isso que eu estou, né, pedindo a participação de vocês. Porque, como se fala, o testemunho é melhor. Né? Sim, Claro, eu ouvi falar, não sei se foi na palestra, eu não me lembro, há muito tempo atrás, que a visão periférica ela é mais sensível do que a nossa visão frontal. Então, muitas vezes a gente pensa que viu alguma coisa, ou viu realmente, a gente volta a cabeça assim, tentando ver se o que você imaginou, o que você viu, estava ali, mas não está. Né? E
uma vez me falaram isso. Não me lembro aonde, se foi numa palestra, que a visão periférica ela é muito mais sensível. Então, quando você vê algum vulto, alguma coisa, aí você volta assim para ver se tem alguma coisa e não tem. Então, isso fica muito mais assim visível quando você está nesse torpor, né? Isso acaba aumentando um pouco essa visão periférica, né? E você às vezes fica meio assim, né? Se alguém está te perseguindo, é a sogra não, mas pode ser do lado. Então é mais ou menos isso, né? Eu ouvi falar, mas ainda não verifiquei sobre isso. Sinceramente, não fui verificar. É bem complicado para algumas pessoas. Para mim tá? Confesso para vocês que é difícil falar sobre isso, para mim, tá? Para mim também. Você sabe que eu não tenho mediunidade, mas Pois é. essa visão periférica, de vez em É. quando... Oi, fala, não. Isso aí tudo que assim, os amigos aí, os colegas aí falaram, eu já também assim, vivenciei, não de conversar e ouvir conversas longas, né? Isso como a Consuelo, não. Mas esse do periférico, acontece muito comigo e ainda acontece até hoje. Por exemplo, eu convivo com animais. Quando eu convivia com cachorro, era de cachorro. Agora eu tenho gato, é de gato. Até dos animais isso acontece comigo. Entendi. Beleza, né? É isso aí. A Dona Luz também consegue ver alguma coisa, alcançar alguma coisa, tá? Nesse estado, né? Bom, não vamos ler agora a resposta, não. Vamos ler ainda o que está na pele. Então, essa questão dessas imagens distintas, né? Kardec ainda coloca aqui, a Dona Luz até confirma isso, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. A Dona Luz falou que antes era cachorro, agora é gato. Ela consegue ver particularidades. Tem muita gente também. Muita gente, tá? Mas aí Kardec faz... Aí que é o interessante da pergunta. A pergunta está aqui agora. Que é aí? Efeito da visão ou de imaginação? Se for efeito da visão, essa figura, esse efeito é neutro. Porque a gente para enxergar, o estímulo é totalmente exterior. Não é isso? No caso da visão, nossa visão material, precisamos da luz. A luz vai, né? Vai, assim como se fala, estar em algum lugar, vai pousar no objeto e vai, né, sensibilizar a nossa retina. E nós vamos ver. Então, a visão, o Kardec está perguntando aqui, e essas figuras, né, nós vemos de uma forma neutra, né, que é a visão, ou de imaginação. Aí vamos pegar a palavra agora, imaginação, cortar ela. Imagina ação. Não. Kardec aí já se aprofundou um pouquinho mais. Desde o início desse estudo, da pergunta 400 para cá, que a gente vem falando sobre o caso do seguinte, do sono e dos sonhos, né? Primeira fase do sono, geralmente, o que é que acontece conosco? A primeira fase, geralmente, nós estamos preocupados com a nossa vida, né, material. Tá? Pode ser um filho doente, uma conta para pagar, algo assim. Tá? Algum problema no trabalho, na escola, etc. Então, o que é que acontece aí? Nós botamos as imagens que nós criamos em ação. E criamos a palavra imaginação. Os fatos cotidianos do nosso dia a dia. Essa é a pergunta. E é interessante o seguinte, por que Kardec pergunta isso? Porque se nós tivéssemos só o efeito da visão que é neutro, seria maravilhoso.
Estou falando que é ruim também a imaginação, não, pelo amor de Deus, tá? Porque o nosso grande problema para esse contato com o mundo espiritual, podemos falar assim, é a questão da nossa mente, dos nossos pensamentos. Nós não conseguimos sossegar os nossos pensamentos. Nós não conseguimos manter um pensamento, né, neutralizar. Há muitas aí correntes aí de espiritualistas, né, principalmente na yoga, né, o budismo, eles partem para aquela questão que é da meditação, que é justamente para o quê? Tentar controlar os pensamentos. Tem um filme, eu não sei se alguém viu, O Último Samurai. Alguém viu esse filme? Ou não? Com Eu aquele Tom Cruise, né? Tom Cruise. Eu vi, Gostaram do filme? muito. eu gostei. Pois é, tem uma parte nesse filme, ali é o filme todo apaixonante, né? É muito bonito que eles souberam realmente trazer para a gente como era o Japão, né, no final dos anos do século XIX, né? Muito bonito, né? As roupas, a história em si, né? Que aquela história é mais ou menos real, tá? Quando aquele novo rei do Japão quis acabar com os sistemas feudais, era muito atrasado o Japão. Muito atrasado mesmo. E o novo rei quis mudar tudo. Né? Por isso que ele quer acabar com os feudos, vai acabar com os samurais, acabar com aquela cultura. Tinha que lançar uma nova cultura. E isso aí, ó, o Japão se debate nisso aí há muito tempo. A gente comentou um dia desse sobre a limpeza deles no estádio, foi no Maracanã, limpou tudo. Mas diz que na primeira Olimpíada lá em Tóquio, que houve no ano de, acho que foi 1950, ou mais ou menos, não era assim, não. Diz que o rei daquela época lá botou uma lei, limpar a cidade de Tóquio para receber o mundo, e falou: se alguém sujar a rua, vai ser preso. Se houver reincidência, vai ser até morto. Quer dizer, um trabalho que foi feito no Japão, que hoje é esse povo, né, super disciplinado que nós conhecemos. Olha que bonito. Né? E no filme O Último Samurai, quem viu se lembra que o Tom Cruise foi defender lá um garoto, tomou uma surra de um japonês, né, de uma vara, um cajado. Tá? Tomou a surra. Tudo bem. Passado algum tempo, ele quis aprender a lutar. E o cara o japonês se propôs a ajudá-lo. Aí foi lá e toma a raquetada, só apanhando. Nisso tinha um rapaz vendo, um japonês, que gostava muito do Tom Cruise, que chega para ele e fala assim, ó, perturbado, mente perturbada, para a tua mente, freia a mente. Vocês se lembram disso, quem viu o filme? Hein, Consuelo, Marli? Se lembra Eu desse lembro filme? que ele trabalhava bem. Sim, eu lembro sim. Olha só. Depois luta com venda, né? Não é isso? Eu acho Não, foi antes da venda, Isso. antes da venda. que é Ele venda. consegue empatar com o cara, ele não ganhou o cara. Então, muito bem. Quando ele consegue, ele vai lá tomar uma raquetada e para assim e pensa, né? Que o rapaz falou para ele, poxa, neutralizar pensamento, cabeça confusa, pensamento confuso. Aí ele vai, assim, ele entra na luta, ele entra no momento, aí ele vai, e empata com o cara, que na hora que o cara vai dar uma raquetada nele aqui, ele também encosta no mesmo lugar do cara. Ou seja, ele aprendeu a técnica do cara. E o cara foi até bonito, um professor, né? Professor mesmo, que o cara era professor deles lá, dos samurais. O cara faz assim, né? Dá um positivo, aprendeu, parabéns. Tá? Nós estamos falando de uma luta. Mas em tudo na nossa vida, o nosso grande problema é esse. Mente, tá? Perturbada. Nós não conseguimos controlar nossos pensamentos. Oi? Ó, estudando. Oi? É falta Não, de desculpa, foco. peraí. É o meu gato que está aqui incomodando, está me mordendo. Quem? Nil, o gato está Meu com a gato. mente perturbada, tá com a mente perturbada o gato. Né? É,
Manda esse gato ficar quieto. Difícil, né? Ele viu falar do filme, quer lutar também, tá vendo como é que é o negócio? Pois bem, voltando no assunto, nós não conseguimos, tá, dominar nossos pensamentos. Por isso que a juventude não tem foco, né, Frane? Oi? Por isso que essa juventude de hoje não tem foco, né? Ela não consegue silenciar a mente, né? Silenciar a mente, a palavra certa, isso aí. Porque se nós silenciarmos a nossa mente, tá, o nosso contato com o mundo espiritual vai ser mais tranquilo e, assim, digamos mais, vai ter uma maior intensidade. E nós não vamos ter, o que Kardec pergunta aqui, efeito de imaginação. Nós vamos ter somente a visão neutra. Ou seja, nós vamos entrar no mundo espiritual, entra com tranquilidade, vamos alcançar, tá, maiores resultados. Logicamente, hoje, nesse mundo que nós estamos numa mudança. Olha, a gente já falou isso aqui várias vezes no nosso estudo, nós somos seres privilegiados. O que nós estamos aprendendo nessa mudança, isso vai nos valer muito para a nossa vida futura. Nós estamos tendo uma aula de reforço extra fortíssima, tá? Um mestrado, digamos assim. Então, nesse mundo atual, realmente, manter a mente tranquila, silenciar a mente, silenciar o pensamento, é meio complicado, mas tá, um dos nossos grandes, assim, problemas que nós devemos vencer. Uma das grandes provas nossas. Silenciar a nossa mente, silenciar o nosso pensamento. Não somente para alcançar essa questão de alcançar o mundo espiritual, não. Para podermos ver o que está acontecendo, refletir no que está acontecendo com as informações que nós temos. Nós temos muita informação. Fala, Zé. Eu não sei se você conhece o filme Aprendiz de Feiticeiro, que é com o Nicolas Cage, até da Disney. Você já passou várias vezes. Mickey. Não. Tem 9. É do Mickey, não? Não. É filme mesmo, é com o Nicolas Cage. E ele fala para o discípulo dele, né? Que ele é discípulo de Merlin. E ele fala para o discípulo, esvazia. O cara não consegue fazer mágica, mesmo com o anel e tal. Ele fala, esvazia a mente. Quer dizer, o que é esvaziar a mente? Se concentrar. O Haroldo fala muito, eu não entendia no princípio como ele falava. Você quer meditar? Você pode meditar trabalhando, você pode meditar lendo um livro, você pode meditar estudando, você pode ver uma televisão. Eu falei, pô, como assim meditar assim? Aí eu me lembrei desse filme, Esvazia a Mente. Quer dizer, se concentre naquilo que você está fazendo. Você está lendo aquele livro, a sua mente passa por uma porção de coisas, você está lendo o livro, mas está pensando lá no boleto. Mas, na realidade, o que você tem que fazer? É se concentrar no livro. Isso você está meditando. Você está se concentrando em apenas uma coisa e esvaziando a sua mente do restante. E naquele momento, naquela hora, só vai te trazer prejuízo. Você não vai conseguir nem se concentrar no livro, nem pagar o boleto, nem não vai conseguir nada. Então, você tem que se concentrar. Então, isso também é meditar. Né? Você está lendo o livro? Fique ali com ele. Você está fazendo alguma coisa, o seu trabalho mesmo, você está meditando também. Se você começar a fazer um trabalho, né, um trabalho perigoso de repente, na qual sua mente começa a vagar, você vai cortar o dedo, você vai fazer alguma coisa que vai te prejudicar. Mas se você estiver concentrado ali, você vai fazer o seu trabalho, você esvaziou sua mente só para você fazer aquilo que você está meditando. Eu não compreendia isso. Eu falei, pô, como é que o cara vai meditar? Pois isso aí é uma verdade, assim, né? Mas é muito difícil. A minha mente, ultimamente, então, anda mais do que um miquinho. Horrível. Então, é difícil de ter foco, de ter concentração. A mente está sempre vagando para uma coisa ou outra. É muito difícil.
Tem jeito. Você tem que se exercitar, você tem que pensar. Na hora que você exercício, naquele negócio, opa, peraí, deixa eu me concentrar. Eu tenho que pensar apenas nisso, apenas nisso. E você vai fazendo com que sua mente fique, né, nesse modo de você se habituar ela a fazer a concentração na hora que você tem que fazer, mediante aquilo que você tem que fazer. Né? É isso mesmo. É complicado? É difícil, mas é um exercício, tem jeito. É um exercício. Né? A gente, quando pega um livro, nós quando pegamos o livro, onde nós vamos ver os detalhes do livro? Na concentração. Quando a gente se concentra na história, se concentra naquilo que está lendo, a gente começa a dizer, peraí, olha o que é que ele está falando aqui. Né? Eu gosto de dar uma grafada até, né? Peraí, olha aqui. O que é que isso significa? Por que está falando isso? E isso, não estou falando no livro, Da parede, não. Uma moto? É o super-homem? Então, né, essa questão da concentração é muito importante mesmo, porque a gente, dentro dessa concentração, cai dentro disso que eu estou falando sobre a questão da imaginação, né? Tirar fora a imaginação, nós vamos estar mais do que preparados para entrar no mundo espiritual. Nosso mundo. E isso tem treinamento, sim. Tem treinamento. Olha, a gente pode pedir ao nosso anjo guardião antes de deitar, dormir, orar, pedir, né? Podemos tentar colocar nosso pensamento num só sentido, evitar, isso aí o que o Zé falou, o boleto vencendo, o filho, né, ainda não chegou do trabalho, evitar todas essas coisas, colocar o pensamento, assim, aí vamos aquela questão daquele passeio que a gente faz quando a pessoa começa a falar e a gente vai acompanhando, né? Tem um nome que se dá, né? A pessoa começa a falar, foi numa estrada, tinha cachoeira, tinha passarinhos. Quer dizer, procurar colocar o nosso pensamento em algo bem tranquilo, que aí sim, quando nós entramos no torpor, ou mesmo dormindo, os bons espíritos que estão ali conosco vão nos ajudar a fazer esse desprendimento e colher maiores resultados. Né? Podemos até não nos lembrar da volta, mas vamos ter um bom desprendimento também. E outra, com certeza seremos levados para lugares melhores. Né? De repente a gente está acostumado a ir para uns lugares ruins, a gente já pode começar esses treinamentos mesmo. Mas o treinamento começa nisso, silenciar o pensamento, concentração. Né? Eu até estava achando interessante que eu estava pensando, né, comigo. Eu gosto de ler deitado. Mas, veja bem, é uma coisa. Depois de algum tempo, não tem jeito. A gente acaba pegando no sono, tirando o cochilo. 20 minutos, meia hora. Hein? Pensei que fosse só eu. Oi? Pensei que fosse só eu. Não, mas aí que está. Eu vendo sobre essa pergunta aqui, das minhas pesquisas, uma pessoa falou uma coisa interessante. Gente, se você quer meditar, silenciar teu pensamento, quer ler um livro, qualquer coisa que você quer que você faça, para tudo existe a posição. E falo daquela questão da posição dos budistas, dos yogis, quando vão praticar isso, a meditação, né? Esse desprendimento, essa emancipação da alma, que eles geralmente fazem sentados, com as pernas cruzadas e os braços numa certa posição, que não é relaxante, a princípio. Porque se fosse relaxante, eles também dormiriam. Não é só a gente não, Zé. Eles também dormiriam. Por isso que há as posições. Então, tudo na vida é treinamento. Então, nessa questão aí também da entrada nossa no mundo espiritual, nós já podemos, né, treinando isso. É o que o Walter não, desculpe, oh meu Deus, aquele do livro Cereja de Walter, Elisa, o espírito, o médium. Valdo Vieira.
Valdo Vieira desencarnou há poucos dias, há poucos meses. O Valdo Vieira tinha uma escola disso, projectologia, que é nada mais, nada menos que a emancipação da alma. Ele ensina esses truquezinhos. O Miramês tem um livro também, Projeção Astral, o nome do livro. Não é Miramês, não, mas ele está envolvido, é o Lancelin, o nome do espírito. Tá? É um grupo de gente lá em Belo Horizonte, em Minas, que faz essa projeção com a ajuda dos espíritos. Nós podemos fazer isso, vamos poder assistir uma aulazinha lá no plano espiritual, assistir algumas coisas lá no Bosque das Águas, lá do nosso lar. Tudo isso nos é permitido também. Basta, tá? Uma boa conduta, lógico, bons pensamentos e também uma boa concentração para isso. Ok? Então, assim, a pergunta... fala, Zé. Assim como os espíritos sugestionam todos nós também podemos nos sugestionar. Quer dizer, criar um hábito de fazer um pensamento limpo, né, um sugestionamento, como você falou, vamos no caminho das águas, vamos lá naquele parque, não sei o quê. Então você começa a limpar a sua mente, fazer um sugestionamento onde você possa imaginar algo bom, né, e deixar aquelas coisas todas ruins. Né? Ir para Serra É difícil. A Serra do Floresta, subir lá. Maraju, Bahia. Isso O aí. Roberto está quieto hoje. Subir no copo. Estou só ouvindo. Está só ouvindo, só ouvindo. Mas falou Itamaraju, só aparece. São Roberto subiu muito coqueiro para pegar coco. Gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Ajuda aí, gente. Vambora. É para todos participar, não é só eu falar, não. Eu e o Zé Roberto hoje, no caso. Ninguém comenta nada? Alguém tem muita imaginação aí? Tá? Tem essa imaginação, essa ação de, né? De imagens que nós criamos antes de dormir? Eu ainda... Pode falar. Eu acho que a imagem que meu microfone. Meu microfone desliga sozinho, estou falando. É o seguinte, eu ainda não consegui entender qual a diferença de ser imaginação ou ser uma questão mediúnica. Bom, a questão mediúnica já é outra questão. Que a imaginação... Não, isso aí que o senhor falou aí, o que é que ele falou da pergunta? Se é imaginação, por exemplo, não. essas questões de... Pode falar. Não, a pergunta é o seguinte, olha só, no final, 409, que há aí efeito de visão? A visão é uma coisa neutra. Ela responde a estímulos exteriores. Ou da imaginação. A imaginação não, é imagens que nós criamos e botamos ela em ação, são os nossos pensamentos. Como nós estamos sempre com o pensamento preso em alguma coisa aqui material, isso nos atrapalha. É isso que é a pergunta de Kardec. Tá? Não está colocando a questão mediúnica. Que a questão mediúnica seria já seria dentro desse assunto como nós, né, nós vamos assim receber algo. Aí vai entrar um monte de detalhe. Ele não está perguntando isso, né? Que a questão, o ato mediúnico é sempre o ato do seguinte: nós sermos intermediário de algo. Pela audição, a visão Kardec, na evidência Kardec não considera ato mediúnico, porque o ato mediúnico sempre tem que atingir a algo. O médium que vê, só vê para ele, que a visão, conforme eu falei, é sensível a coisas exteriores. Tá? Então, a questão de ouvir, tá? Do falar, né? Psicofonia, do escrever, são atos mediúnicos. Mas não é isso que ele está se referindo aqui, não. Está se referindo nesse torpor que nós entramos, se nós estamos sofrendo de influência, essas figurinhas que a gente vê, a influência da nossa imaginação, ou é neutro. Nós estamos entrando mesmo no mundo espiritual, ou seja, efeito da visão. Deu para entender, dona Lourdes?
Na verdade, eu fiquei muito confusa. Essa questão foi muito confusa para mim. Essa imaginação seria assim, então, a tua mente é tão forte que você acaba materializando para você, numa visão. Por exemplo, eu estou preocupado que meu filho não chegou ainda. Estou tão preocupado. A minha mente, o que faz? Acaba materializando ele passando pela porta. Seria isso. É uma imaginação. Você imagina ele no ônibus, olha só. Ou ele no ônibus, olha só. A imaginação é tão forte que seria como uma visão, é isso? Isso, olha só, nós, quando pensamos, nosso pensamento, né, cria imagens, cria formas. Nosso pensamento cria imagens. Tá? Nós nos utilizamos do fluido cósmico universal, que está em todos os lugares, criamos imagens. Por onde é que os espíritos, bons ou maus, chegam até nós? Pelo que nós exteriorizamos, pela nossa aura, que são as nossas energias, pelos nossos pensamentos, que a gente mostra, mesmo que o espírito não consiga ver o nosso pensamento, mas a cor escura, tá? De alguma forma, alguns espíritos chegam até nós, os maus espíritos. Os bons espíritos não, eles conseguem ver nossos pensamentos e chegam até nós por simpatia também, né? Então, nós exteriorizamos, o que nós pensamos, nós criamos essas imagens, tá? E essas imagens criam vida. E é o que é interessante, que essas imagens podem se apagar agora, como pode demorar um bom tempo a se apagar. O problema, por exemplo, da calúnia. Tá? Uma pessoa inventa algo sobre um político famoso, um médico famoso, alguém famoso, e cria algo. Criou algo, pensou. E muitos acreditam. Olha só como é que esse negócio vai crescendo. Vai juntando essas formas de pensamento. Vão crescendo. E pode demorar um bom tempo para se dissiparem. Tá? Então, estou preocupado. O meu filho não chegou. Aí eu começo a imaginar, meu Deus, ele está no ônibus. Ih, pode ter uma pessoa mal encarada lá no ônibus, pode ter algum ladrão no ônibus. Eu vou criando formas de pensamento. E isso vai influenciar no meu sono. É a tua imaginação agindo. E imaginação. É a imagem em ação. É meu pensamento em ação. Que não tem nada a ver com mediunidade nem sonho, né? Nem sonho espiritual, é só imaginação mesmo. Só imaginação. Está dando para entender, dona Lourdes? Dona Lourdes? Fala, Anice. Eu acho que é assim. Quer ver? Às quartas-feiras, eu falo que eu faço evangelho aqui em casa às quartas. Mas quando eu não consigo chegar a tempo, que dentro do ônibus, meu pensamento é tão forte que eu me imagino aqui, junto com a minha filha, fazendo a oração. Eu me vejo aqui, no quarto onde a gente faz o evangelho, na hora. E, quer dizer, eu me materializo ali. A minha imaginação é tão forte que eu estou em casa, que eu me vejo aqui do lado dela fazendo a oração. Entendeu? Não é isso que você está querendo dizer? Não é real, mas é. Então, o nosso pensamento é tão forte que a gente se imagina no lugar, não é isso? Isso, também. A gente se imagina, então, a gente criou. Onde está o teu coração, aí está o seu. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Isso acontece muito. E sobre o sonhar, eu acho que a gente sempre fica com a última imagem, as últimas imagens que nós tivemos no dia a dia, principalmente antes de dormir, é aquela imagem que a gente vai carregar para os nossos sonhos. Né? Por isso que é importante a gente não ver filmes pesados, ler coisas pesadas à noite, porque a gente acaba absorvendo isso, guardando no nosso consciente e a gente acaba sonhando com essas coisas. Não é isso que você quer dizer? Exatamente. Por quê? Nós estamos com isso na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa cabeça. E isso vai o quê? Justamente nesses momentos aí, isso vai influenciar, no caso, o nosso sonho, entre aspas.
Deu para entender agora? Isso aí você falou certinho. Fica gravado no nosso subconsciente, não é? Isso, tá ali gravadinho. Aí quando nós vamos deitar, eu vi o Rambo. Eu adorei quando ele pegou aquele microfone e falou pro cara: eu sou teu pior pesadelo. Ó, caramba, fui dormir com isso na cabeça. Eu virei um Rambo também. Né? Quem se lembra desse filme também, né? Murdoch, eu sou o teu pior pesadelo. Quer dizer, todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia que vão ser o quê? Os frutos de nossa imaginação. E é isso que Kardec pergunta, se é isso que nós vemos, essas figuras, se são frutos da imaginação ou não, é da visão, ou seja, é um fato que realmente aconteceu, tá? Na nossa entrada no mundo espiritual. Só queria saber se a Dona Luz está entendendo, que eu não estou conseguindo falar com ela. Está entendendo, Dona Luz? Mais ou menos, ainda vou ficar com dúvida, mas aí tem que prosseguir o estudo. Peraí, depois... deixa eu dar uma parte. Tá. Olha só, eu vou ler de novo a pergunta. Preste atenção, Dona Lourdes. Doutras vezes, no estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cuja mínima particularidade percebemos. Que há efeito de visão ou de imaginação. É aquele momento que a gente ainda não dormiu, a gente ainda está ainda, sim. Isso. Agora eu vou ler um trecho. Que o cérebro, quando você dá aquele cochilinho, o cérebro vem com uma imagem rapidinho assim na sua cabeça. Isso. Aí eu vou ler rapidinho. É fruto de uma imaginação, é fruto de tudo que a gente já vivenciou durante o dia ou durante as nossas preocupações. Agora entendi melhor por causa da pergunta. Eu não tinha ouvido direito a pergunta. Espera só um instantinho. Fica aí que eu vou ler um trechinho do Filosofia Espírita do Miramês. Espera aí. As imagens que se percebem estando o corpo em estado de torpor, que é assim, meio dormindo, meio acordado, como a gente fica, né? Ocorrem pela dilatação visual da alma, quando ela percebe com mais nitidez o mundo espiritual que a rodeia. Quando não há entorpecimento do corpo e evidenciam-se os dons espirituais, a criatura é dotada de vidência ou clarevidência, ao passo que no estado de relaxamento, quer dizer, quando a gente já está quase dormindo, todas as criaturas podem perceber imagens por entrarem mais diretamente no mundo espiritual. Tudo isso é uma mostra espiritual de que existe a continuação da vida, que todos podem perceber, sendo assim um dom generalizado. É bênção de Deus aos seus filhos de coração. Deu para entender melhor agora? Agora sim que eu entendi melhor a pergunta. Agora sim entendi. Eu percebi o que estava enrolando. Pode falar. Entendeu? Entendi, sim. Agora entendi. Mas se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Não, eu entendi. Como eu não tinha, talvez eu não tivesse ouvido direito a pergunta, porque às vezes dá falha. E aí, o que você não viu, o que você já viu, não vê, percebe que alguém chamou, não chamou. Tá. Às vezes eu escuto até barulho. Quando eu pego no sono, escuto uma pancada. Eu deduzo, é lá de cima do vizinho, é de lá de fora. Eu não escuto nada. Tá? Mas eu sei que se ouvir um barulho é do meu vizinho de cima, provavelmente. Aqui cai coisa, fala muito. Caiu alguma coisa, é o que eu penso também. Eu prefiro pensar assim. Eu não sei se é nessa questão do sono, quando começa a vir aquele soninho que você escuta aquela barulhada, mas enfim, agora eu entendi essa diferença da pergunta aí, da resposta aí, a pergunta do Kardec. Entendeu? A única coisa assim, vou te dar um exemplo, que acontece comigo, eu me vejo caindo. Muitas vezes. Eu me vejo caindo, até chegar num ponto que eu tenho a impressão que faz buft. Não, quando faz buft, aí eu abro o olho, entendeu? Você tem aquela sensação que você está caindo. Quando bate alguma coisa, você pensa, pô, cheguei no fundo do buraco, né? Entendeu? Eu tinha muito esse tipo de sonho em criança. Uhum. Eu tenho até hoje, já cresci, né? Fala, Zé.
Você vê que Miramês fala que é um dom generalizado. Quer dizer, não é uma coisa voltada para a mediunidade, mas é uma coisa onde todos nós temos esse torpor, é uma coisa normal, antes do início essa confusão. Você está realmente uma visão ou uma imaginação. E se for, quando você dorme, é um sonho. Então, nesse torpor, quer dizer, entre um estado e outro, você tem aquelas visões, aquela imaginação, quer dizer, aquilo tudo. Né? Você tem uma coisa que você não consegue identificar. Né? Mas quando você dorme, é um sonho. É isso aí. Mas é generalizado. Todos nós. É todo mundo, né? Só eu que não, Zé, e você também. Não, Gente, eu falei esse negócio de ter a impressão de que eu estou caindo. Isso não era dormindo, sonhando de madrugada, não. Isso era na hora que eu deitava, quando fechava o olho, aí entorpecia. não, Aí eu tinha essa sensação. Eu via nitidamente o meu corpo despencando. Até a hora de acordar. eu ouvi uma explicação daquele cara lá de São Paulo, André Luiz, não sei o quê. Sabe quem é? André Luiz Roriz. Acho que é isso. Tá? Há um tempo atrás eu vi a explicação dele, estava falando, não sei se é o livro Missionário da Luz, ou sei lá, um desses livros. Eu estava vendo e ele fala o seguinte, que essa sensação de sair do corpo e cair, sentir-se caindo, que é o seguinte, geralmente o espírito sempre, normalmente, sai, se desprende do corpo para cima ou pelo lateral. Geralmente é para cima. Tá? E às vezes pela lateral. Tá? Nós estamos deitados na cama, ou mesmo sentados em uma cadeira, alguma coisa, mas quando há a sensação de estar caindo, é porque nós estamos saindo por baixo do corpo. Nossa. Tá? É isso. Então fica essa sensação, porque, né, em espírito nós sabemos que está acontecendo, não em encarnados. Então o espírito se vê desprendendo dessa forma, é como se nós estivéssemos mesmo encarnados caindo. E eu achei que isso aí tem um certo, como é que se fala, né? Eu acho que isso aí é real, não vi nada demais nisso. Quer dizer, a sensação de cair é devido a isso, que nós devemos, de uma certa forma, o nosso corpo e estamos caindo mesmo dele, né? Se está saindo por cima, nós não estamos caindo, nós estamos levitando, olha só aqui, volitando, aliás, né? Levitando ou volitando. Tá? Foi o que ele explicou uma vez que eu vi numa palestra dele, falando sobre o negócio de mediunidade. Oi. Isso é espreguiçado, entendeu? Desce. Mas a espreguiçada que desce. Alguém quer falar alguma coisa? Legal, nunca tinha ouvido essa Explicação, isso aí, não. né? Essa explicação, não, porque às vezes, na hora que eu durmo um pouquinho, assim, pego um sono rápido, às vezes acordo, ou pego um sono mesmo legal, eu sinto, assim, eu levitando, saindo do corpo, assim, mas por cima, né? Mais uma vez ou outra, mas é muito difícil, parece que eu estou caindo da cama, eu levo aquele susto, acordo rapidinho. Ou às vezes, não, só levo aquele susto, mas olho assim pro lado e durmo de novo. Mas nunca tinha ouvido essa explicação, não. Legal. Quem é o cara que falou isso? André Luiz, como é o nome dele? Roriz. Né? Tem um trabalho que ele escreve livros, tem vários livros dele. É um cara muito bom. Né? Eu já vi palestra dele, que eu vi essa palestra, se não me engano, eu vi lá no CEOI, eu acho. Lá no Jacarepaguá. Eu vi ao vivo até, não foi na internet, não. Aí tem um trabalho maravilhoso. Internet, YouTube, tem? Tem na internet, tem. Vou procurar aí. Valeu. É os livros do André Luiz que ele estuda. Obreiros, tem um monte de livro do André Luiz que ele já estuda. Tá? Uhum. Mas, assim, ele é muito de ler, tá? Assim, as obras, ele lê e às vezes explica, muitas vezes não explica nada também. Né? Mas vamos lá, o cara é muito bom mesmo. Então foi essa. Bom, agora nós não lemos a resposta ainda da 409, né? Vamos ler a resposta. Né? Lê de novo a pergunta, Elisa.
É por isso que eu falo, é muito interessante entender a pergunta. Tá? Nós temos que ler a pergunta com atenção. Ok? Vamos lá. Tá. Vamos ler a pergunta de novo. Pera, a 400... Consuelo queria falar, aí eu vou ver se quer falar ainda, Consuelo. Não, tudo bem. Pode ir. Segue em frente. Obrigada. Pergunta 409. Doutras vezes, no estado que ainda não é bem o de adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Transporta-se, e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Vou ler de novo. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse sono completo o sono, haveria sonho. Tá. Então o espírito está respondendo uma coisa aqui. Ele está tirando o efeito de imaginação fora. O efeito de imaginação é nosso. Tá? Estando entorpecido, o espírito trata de desprender-se, ou seja, sair fora do corpo. Mas nós estamos ainda em torpor lá. Transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, haveria sonho. O que é o sonho? É o nosso passeio no mundo espiritual. Só isso. Tá? Então, a emancipação, imaginação, nossa cria. A gente vê uma palestra bonita também, pode dormir com a palestra na cabeça, tá? Ver aquele tudo na nossa cabeça, que legal. Tá? Nós vamos entrar em entorpecimento, vamos ver. O fruto da nossa imaginação vai ser coisa linda. Figuras bonitas, lugares bonitos, maravilhosos. A gente falou muito sobre conta a pagar, sobre filho que não chegou, mas também tem um lado legal. Tá? Também tem. Nós podemos criar boas coisas também. Tá? Somos co-criadores, em plano menor, conforme o André Luiz. Tá? Agora, se for a visão, não. Visão, realmente, nós estamos lá, estamos vendo. E assim que acontece mesmo, a gente dormir sim, ver um sonho. Desprendimento, e nós vamos andar. Nosso irmão espiritual nos pegar, nos levar em lugares onde nós necessitamos ir para ver, aprender para alguma coisa, até mesmo trabalhar. Nós vemos nas obras espíritas muitos encarnados em desdobramento trabalhando. No livro Missionários da Luz mesmo tem o caso do Afonso, tá? De um senhor que estava desencarnando. A senhora fala sobre as netas que estão no quarto ao lado e tal, mas prefere alguém com fluido melhor, vão procurar o Afonso. Está errado ali, tá, gente? É o Afrânio que foram procurar, tá? Não o Afonso, não. Mas tudo bem. Eu sou humilde, deixo para lá essas coisas passar. Gente, já deu a hora, tá? Brincadeira, tá? Alguém falou alguma coisa? Vou parar a Tá bem. gravação. Tá legal, Zé. Tá.